És o Alfa e Ômega. Te adoro, ó Senhor. Tu és digno de louvor. És o Alfa e Ômega. Te adoro, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Te damos toda glória. Te adoro, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Te damos toda glória. Te adoro, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando a oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Yeah, yeah, yeah. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online. Que Deus ele possa te abençoar, que Ele possa ministrar profundamente no seu coração nessa noite. O livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 1, Salomão vai dizer o seguinte: o coração do homem faz planos, mas é Deus que dá a última palavra. Nos nossos planos, nosso plano elaborado juntamente com os nossos ministros e ministras, que têm estado aqui continuamente e frequentemente, compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus, seguindo o nosso cronograma. Hoje seria a vez do pastor William estar aqui ministrando ao coração daqueles que nos assistem e daqueles que nos acompanham nessa noite. Mas logo após a nossa EBD pela manhã, ele entrou em contato dizendo que não estava se sentindo muito bem. E aproveito então aqui, portanto, para fazer um pedido. Esteja orando pela vida do pastor William, esteja orando pela vida da irmã Tamires. Como muitos sabem, o pastor William faz parte do grupo de guerreiros e guerreiras que tem lidado diretamente no enfrentamento da Covid-19, dessa pandemia que tem assolado a humanidade e sobretudo nós aqui no Brasil. Então, lembre-se dele nas suas orações. E quando se lembrar dele, lembre-se de cada enfermeiro, de cada médico, de cada funcionário que tem dedicado a sua vida a cuidar da nossa e correndo, então, portanto, o risco ou colocando em risco a sua própria vida. Mas aqui estou nessa noite para partilhar com você uma pequena porção da palavra de Deus. E essa porção, a porção dessa noite, encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4. E nós faremos a leitura a partir do verso 1. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. O capítulo 4 ele é um tanto quanto extenso. Então nós iremos saltar alguns versículos e eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, seja no modelo convencional ou seja no meio digital, mas acompanhe essa leitura. É importante você acompanhar para que você verifique, para que você confirme que tudo que nós estamos a falar aqui está contido na palavra de Deus. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 4, a partir do verso 1. João, capítulo 4, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Verso 9. Esse texto ele é muito relevante, assim como os demais contidos na palavra de Deus, mas sobretudo pelo momento no qual nós nos encontramos. Esse texto vai nos revelar algo muito interessante. Jesus agora está regressando à cidade, à região da Galiléia. E no verso 4, João vai colocar aqui que havia uma necessidade de passar pela região de Samaria. E talvez você não saiba, mas talvez você saiba, mas também é interessante recordar que havia uma disputa, como o próprio texto nos revela, entre os judeus e os samaritanos. Havia aqui uma questão social entre os judeus e os samaritanos. Samaritanos que, na verdade, eles eram a junção dos judeus com os gentios. E por isso, aos olhos dos judeus, eles eram vistos como impuros. Eles eram vistos como pessoas, uma classe, um grupo de pessoas inferior. O que nós vemos aqui, o que a Bíblia nos revela, nós hoje podemos chamar de racismo. O que nós olhamos aqui é sobre uma sociedade que não difere tanto quanto da nossa, nesse quesito racista. Talvez você possa olhar e falar, e talvez até mesmo pensar em algum momento que a Bíblia não aborda esse assunto, mas a Bíblia aborda. A Bíblia aborda muitos assuntos que nós, por vezes, não abordamos.
Por isso, se eu tivesse que dar um título a essa mensagem dessa noite, seria o Evangelho amordaçado. Porque parece por vezes que nós tememos em nossas igrejas de falar aquilo que está contido na Bíblia com medo de tratar alguns assuntos, com medo de sermos associados a tantas outras coisas. Associados a ideologias políticas, associados a grupos específicos. Mas o que nós estamos falando aqui nessa noite é do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nós começamos a perceber a partir dessa leitura, que condena toda e qualquer prática injusta, e dentre elas a prática pecaminosa do racismo. O que nós vemos aqui é a necessidade que Cristo nos revela de quebrarmos alguns paradigmas, de reconhecermos algumas necessidades. João nos coloca aqui no verso 4 que era necessário passar por Samaria. E qual era essa necessidade? E quando nós paramos então para ler todo o texto, nós percebemos que essa necessidade se dá justamente de se colocar no caminho daqueles que porventura passam por várias situações de opressão e de exclusão. É bem verdade que quando nós paramos para olhar para a vida desta mulher aqui, e nós percebemos que ela tinha um histórico, uma conduta, um estilo de vida questionável. E o próprio Jesus confronta isso com a palavra. O próprio Jesus, então, faz uma chamada ao arrependimento, ao identificar, ao mostrar para aquela mulher que aquele estilo de vida que ela estava tendo não condizia com aquilo que, teoricamente, ela acreditava ou dizia crer. Mas o fato aqui é que Jesus, então, ele se coloca no caminho desta mulher. E aqui, nesse texto, não é apenas uma questão de racismo, nós podemos falar de outras questões aqui. Porque Jesus, ele é aquele que não tem medo de ser questionado. Ele é aquele que não tem medo de, talvez, escandalizar aqueles que o cercam, aqueles que estão olhando para ele. Porque no texto aqui, João nos diz que ele vai ao encontro de uma samaritana. E observa aqui, o gênero era uma mulher. Como se não bastasse Jesus falar com aquele grupo com o qual os judeus não deviam se relacionar, Jesus ele não só fala com alguém de origem samaritana, mas também com uma mulher. Jesus aqui ele quebra alguns paradigmas. Paradigmas esses que por vezes perduram ao longo dos anos e que nós por vezes nos omitimos. Que nós, enquanto cristãos, achamos que é um tema que não tem a ver conosco. Achamos por vezes que é um tema irrelevante e algumas vezes até negamos a existência de certas situações. E aqui então nós vemos claramente Jesus aqui num gesto sim salvífico, um gesto sim apresentando algo muito a mais, que vai muito mais além, que transborda a questão social. Jesus aqui vai dizer que ele está ali para oferecer à mulher uma água da vida, e da qual ela, se ela viesse a beber, ela jamais teria sede. Jesus está colocando diante daquela mulher a vida eterna. Mas muito embora Jesus esteja falando sobre a vida eterna, ele também entende as implicações dessa vida eterna no tempo presente. E parece-me que por vezes nós cristãos achamos que a mensagem do Evangelho, ou enclausuramos, limitamos a mensagem do Evangelho a uma ida ao céu. E esquecemos de proclamar o céu na terra. Esquecemos que a mensagem de Jesus é que o reino já está entre nós. Que a vida eterna tem implicações no tempo presente. Que a vida eterna, que essa ideia que nós criamos de ganhar almas, não anula a nossa função, a nossa missão com a vida, com a sociedade, com as lutas que são apresentadas e que não são pautas meramente de grupos sociais, mas são pautas que são tocadas, que são expostas à luz do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui então nós vemos isso. Vemos essa barreira sendo quebrada. Vemos esses paradigmas sendo destruídos. Vemos Jesus dando um passo de reconciliação e mostrando que em Cristo não há judeu, não há gentio, não há samaritano, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque Cristo é tudo em todos. Mas ele mostra sim
para aquela mulher que a vida da mulher samaritana importa. Porque para muitos daquela sociedade, a vida das mulheres não importava. Sobretudo a vida das mulheres samaritanas. E talvez, se houvesse naquela época toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, talvez alguém subiria uma hashtag: vidas de mulheres samaritanas importam. E talvez alguns judeus religiosos hipócritas viessem a falar: não, Jesus, todas as mulheres, a vida de todas as mulheres importa, mas Jesus não está falando que as demais não importam. Jesus aqui nesse gesto não está anulando a importância, a igualdade de importância de todas as vidas, mas o que Jesus está apresentando aqui é que havia um grupo de pessoas que poderia ser representado aqui por esta mulher, que por vezes era vista de uma maneira que era pejorativa, de uma maneira humilhante. E Jesus então aqui, ele se coloca no caminho daquela mulher para mostrar a importância que ela representava no reino de Deus. No reino de Deus, sim, todas as vidas importam. Mas, aos olhos dos homens, aos olhos dos governantes, nem sempre todas as vidas importam. Nem sempre todas as vidas são tratadas com igualdade. Jesus, alguém diz, né? Ah, pastor, mas Jesus não vê, Deus não vê preto nem branco. Isso é verdade, querido. Jesus não vê preto nem branco, mas nós vemos, o ser humano vê. E a partir do momento que o ser humano vê, é o ser humano que tem ações racistas. Não é Deus. Porque Deus, a Bíblia fala sobre isso, não faz acepção de pessoas. Mas nós, porém, queridos, não podemos ignorar a realidade que nos cerca. Ainda no século XXI, ações, pensamentos que por vezes são reforçados quando nós, nos nossos púlpitos, ou hoje nesse contexto de isolamento social, ou quando nós, e aqui agora eu me coloco nesse lugar, nesse papel, quando nós, pastores, líderes, deixamos de abordar temas que são relevantes. Ao longo dessa semana, eu tenho lido e recebido inúmeros relatos de jovens, e em sua maioria cristãos, que sofrem, que sofreram e que infelizmente ainda continuarão a sofrer práticas racistas. E que por vezes sofrem isso até mesmo na igreja. Querido, o silêncio não é uma opção diante da injustiça. O silêncio não pode ser uma opção para o cristão. O cristão é aquele que trabalha com sim, sim, não, não. O cristão é aquele que se posiciona, porque entende que pecado não é só as coisas erradas e abomináveis que nós possamos vir a fazer, mas que também pecado é se calar diante da injustiça. E é isso que o meu irmão Jesus, Tiago, vai escrever em uma de suas cartas: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós não podemos de forma alguma nos calar. Sabemos que cada um de nós, ao longo desse tempo, tem vivenciado inúmeras dificuldades. Dificuldades financeiras em decorrência da pandemia, dificuldades emocionais, mas não podemos, diante das nossas dificuldades pessoais, ignorar as dificuldades daqueles que nos cercam. Do contrário, nós somos hipócritas. Porque a Bíblia vai dizer, Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 12, se não me engano, no versículo 15, de que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram. Portanto, a igreja precisa chorar com aqueles que sofrem as injustiças sociais, que são infligidas cada dia mais de maneira intensa e constante. Nós precisamos chorar, sim, com a mãe que veio a sepultar o seu filho mediante um descuido. E essa é a palavra talvez mais tranquila que eu possa usar aqui nesse momento para me referir àquele ocorrido. Mas também precisamos chorar com outras mães, como a mãe do João Pedro, o menino, como foi revelado, que era cristão e que teve a sua vida brutalmente ceifada. Nós precisamos praticar e vivenciar aquilo que dizemos crer. Não é tempo para nós nos enclausurarmos nas nossas necessidades de maneira egoísta e individualista. É tempo da igreja de Deus se colocar e retornar para a posição da qual nunca deveria ter saído. É tempo de nós fazermos, a exemplo de Jesus Cristo, de nos colocarmos no caminho daqueles pelos quais, por vezes, a religião diz que nós não devemos estar com eles, que nós não devemos sequer nos assentar com eles. E Jesus, então, aqui, ele nos dá o exemplo dessa reconciliação.
E é isso também que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, aonde lá no verso 20 e 21, que é usado muito pelos embaixadores, vai dizer que a nossa missão é essa: reconciliar. E reconciliar quem? Aquele que está perdido, aquele que precisa de direção, perdido tanto na maneira espiritual, mas perdido também nas suas dores, nas suas mazelas sociais. São esses a qual Deus nos chama, são esses a qual Deus nos enviou. O Evangelho de Jesus Cristo é para todo o povo, para toda raça, para toda etnia. É isso que a Bíblia nos apresenta. De nada vale nós, por vezes, termos momentos, separarmos meses ao longo da nossa agenda eclesiástica para falar de missões, se não entendemos a implicação da missão. Se ignoramos coisas que são muito claras, que estão escancaradas diante de nós. Não é por acaso que nessa noite você que me assiste me vê com essa camisa aqui. Essa camisa, na onde aqui a imagem que você tem, a imagem do pastor Batista Martin Luther King, que se opôs, que se colocou e que levou a igreja daquela época, ou parte dela, porque parte era a favor de toda aquela injustiça que era cometida, a entender o seu papel no mundo diante das injustiças, diante das dores, diante do pecado que atinge o homem, mas toda a estrutura humana, estrutura social, política, jurídica. Em todas essas coisas nós precisamos entender as implicações, a profundidade do pecado. E nós então somos o povo que foi chamado para apresentar a luz de Cristo. E é essa luz que nós precisamos apresentar àqueles que estão à nossa volta e sofrem. E é interessante que, devido a toda essa situação que nós nos encontramos hoje, se nós não estivéssemos no contexto da pandemia, hoje seria um dia de celebração da ceia. Todos nós estaríamos reunidos e celebraríamos, como fazemos comumente aos primeiros domingos, a celebração da ceia memorial do Senhor, entendendo ali a representatividade do pão e do vinho, lendo, como é descrito nas Sagradas Escrituras, que aquele momento representa o ápice, ou talvez a maior demonstração de amor de Cristo para conosco, ao entregar a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ser salvos. E aí então o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, vai dizer: olha, façam você o mesmo, assim como Cristo na noite que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice, e disse: olha, este é meu corpo partido em favor de vós. Nós precisamos estar dispostos a verdadeiramente a seguir os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus é sair da zona de conforto. Seguir os passos de Jesus é correr o risco de ser mal interpretado. Seguir os passos de Jesus é caminhar em direção à cruz. Precisamos, de uma vez por todas, exterminar da nossa ideia evangélica, essa ideia da prosperidade que se dá tão somente de maneira individualista, no que se refere ao acúmulo de bens, que se refere ao acúmulo de coisas, a ganhar, 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 ganhar. E a Bíblia diz: olha, é melhor dar do que receber. Parece-me, portanto, que há um evangelho que está amordaçado. Parece que nós selecionamos o que queremos falar, porque temos medo de falar aquilo que as pessoas não querem ouvir, mas nós precisamos falar. Todos nós precisamos falar. Não podemos nos omitir. E é isso, inclusive, que Jesus disse no Sermão do Monte: olha, vocês são a luz. E a luz, ela não pode ser colocada num lugar onde ela não possa atingir de maneira ampla, de maneira significativa, aqueles que estão à sua volta, o ambiente que está à sua volta. Mas me parece, então, mais uma vez eu digo isso, que há um certo medo, há um certo temor, há uma certa ignorância a respeito do que vem ser o Evangelho. Ouve-se muitas pregações, mas lê-se pouco a Bíblia. Nunca tivemos tantas oportunidades de ouvir pessoas que dizem pregar o Evangelho, mas que por vezes nós estamos falando coisas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo.
E aí então, quando nós recordamos que talvez hoje, ou provavelmente hoje, nesse primeiro domingo do mês de junho, nós estaríamos celebrando a ceia. O que é a celebração da ceia? A celebração da ceia é a celebração da diferença, da comunhão em torno da mesa, em torno daquele que é o mesmo, Jesus Cristo de Nazaré, mas que entende, respeita e celebra as diferenças, que na sua mesa há espaço para todos, inclusive para aquele que haveria de traí-lo, Judas. Mas nem por isso Jesus o exclui da mesa, nem por isso Jesus o distrata, mas pelo contrário. Antes mesmo de Judas vir a trair a Jesus, antes mesmo de Judas vir a colaborar, a cooperar para o sofrimento que fazia parte da missão de Jesus Cristo, o perdão já estava à mesa, o perdão já estava acessível para ele, assim como está para cada um de nós. Mas não é porque o perdão está disponível para todos nós que nós devemos nos omitir. E aí, quando eu falo da mesa, eu me recordo, portanto, de um trecho do discurso do pastor Martin Luther King, que ficou muito conhecido, um dos mais conhecidos, onde ele diz que ele tinha um sonho. E em certa altura de seu discurso, ele vai dizer o seguinte: eu tenho um sonho de que um dia, nas encostas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos sentarão ao lado dos filhos dos antigos senhores, à mesa da fraternidade. É essa mesa que Jesus nos chama. É a mesa da fraternidade. É a mesa onde as diferenças são reconhecidas, mas são celebradas. É a mesa onde todos nós celebramos a vida. E é isso que nós celebramos. Jesus Cristo, aquele que é, e sempre foi, e sempre haverá de ser, a vida e vida eterna. A boa nova do Evangelho também precisa ser uma boa nova para esse tempo. Ainda que saibamos que não conseguiremos desfrutar na sua plenitude de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta nesse tempo, isso não nos abona de fazermos a nossa parte enquanto igreja. Nós precisamos ser de fato uma igreja relevante. Precisamos ser de fato uma igreja que comunica, que entende que o seu papel é de servir. Entende que, como o próprio Jesus disse, o maior entre vós será o que servir. Não devemos, portanto, ficar brigando por poder, devemos brigar pelo serviço. Fomos chamados para servir. Fomos chamados para, como o próprio Jesus vai dizer, também no capítulo 4, mas não de João, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, depois, se você puder, leia, ele vai dizer em determinado momento na sinagoga, que vai dizer, se referindo ao que está escrito no livro do profeta Isaías, ele me ungiu para pregar libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos e pregar a liberdade aos presos. É esse evangelho que nós precisamos entender, é esse evangelho que nós somos chamados para viver. O evangelho não é um discurso, é um estilo de vida. É um estilo de vida que se espelha naquele que é a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, nós não podemos nos omitir. Portanto, nós precisamos falar aquilo que o mundo espera. Porque Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer isso. Porque o mundo, toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E de que forma os filhos de Deus têm se manifestado? De que lado os filhos de Deus têm se colocado? Do lado do Evangelho? Ou do lado de suas ideologias político-partidárias? É tempo de dar um basta. Precisamos abraçar esse Evangelho e todas as suas implicações. Precisamos parecer, por vezes, conservador demais para os liberais e liberais demais, às vezes, para os conservadores. Porque nós não somos nem conservadores, não somos nem liberais. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E é isso que nos define, é Cristo que nos define, não é ideologia, não é partido, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu estudo, é o que está aqui na palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos pregar cada dia mais, com autoridade, com amor. É isso que nós precisamos falar a esse mundo que está sedento por ouvir essa mensagem, mas que por vezes nós nos calamos. E quando nós nos calamos diante de toda e qualquer opressão, nós nos colocamos do lado do opressor. Porque o próprio Jesus disse,
Aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não ajunta, espalha. Será que eu e você temos ajuntado aquelas ovelhas que o próprio Jesus vai dizer em determinado momento, ao longo de seu ministério, que estavam fora do rebanho? Ou nós, a partir de um estilo de vida pobre, carente do Evangelho, estamos espalhando as ovelhas que estão ao nosso redor, porque falamos coisas que a Bíblia não fala, defendemos coisas que a Bíblia não defende, acusamos coisas que a Bíblia defende. O povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. E é o conhecimento da palavra, conhecimento daquele que liberta, conhecimento daquele que é o libertador. É esse Jesus de Nazaré. Mas às vezes, ou por vezes, nós não parecemos como Jesus, que corre o risco de ser mal interpretado, de ser mal falado, ao estabelecer um diálogo com uma mulher e uma mulher samaritana. Mas eu quero convidar você ainda no capítulo 4, no versículo 27, vai dizer o seguinte: naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que querem saber? Ou por que está conversando com ela? Por vezes nós não nos parecemos ou optamos por não correr o risco que Jesus correu diante dos olhares dos seus discípulos, mas por vezes nós parecemos mais aqui nesse contexto com os discípulos. Questionamos, colocamos em xeque, ainda que não seja de maneira verbal, ainda que não venhamos externalizar, às vezes pensamos. Colocamos no nosso coração, na nossa mente, em xeque, em dúvida, o caráter daqueles que, por terem entendido a profundidade das implicações do Evangelho, correm o risco de ser mal interpretados. Com quem nós queremos ser parecidos? Como eu disse, nós somos cristãos e devemos nos parecer com Cristo. Ser discípulo é parecer com Cristo, é viver como Ele viveu. Pedro vai dizer isso: olha, assim como Cristo viveu, sofreu, nós devemos fazer o mesmo. Foi para isso que Cristo nos chamou. É para isso que nós estamos aqui nesse tempo. É para isso que Ele nos estabeleceu e fez de nós seu corpo, sua igreja, sua noiva. É tempo, ou já passou do tempo, do povo de Deus, de fato, se unir e entender que marcha para Jesus não é um ajuntamento em torno de shows. Marcha para Jesus é mostrar o Evangelho, as implicações do Evangelho a partir das mazelas sociais que nos cercam. Seja da miséria, seja da fome, seja da desigualdade, seja ela qual for. Foi para isso que Cristo nos chamou. O Evangelho é sim a mensagem de esperança futura que se manifesta no tempo presente. Nós precisamos pregar esse Evangelho, precisamos viver esse Evangelho. Foi para isso que Cristo nos chamou. E que por vezes parece, então, como estou dizendo aqui nessa noite, parece que não compreendemos. Parece que estamos mais preocupados com as nossas agendas, com as nossas programações. Ou quando é que o culto vai retornar. Esquecemos que o culto é a nossa vida. O templo está fechado, mas a igreja está aberta. O templo está fechado, mas os céus continuam abertos. Nós precisamos entender isso. Nosso Deus não está detido ou contido numa geografia. Agora nós somos casa. Nós somos templo. E se entendermos que somos casa, precisamos também entendermos que todo ser humano, branco, negro, pobre, rico, homem, mulher, homossexual, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E que embora o pecado tenha deturpado essa imagem, nós precisamos não olhar aquilo que nós podemos ver, mas nós precisamos enxergar a forma como Deus vê e enxerga cada vida. E cada vida para Cristo é preciosa. Cada vida reflete na sua essência a imagem e semelhança de Deus. Por isso não há espaço para nenhum
tipo de preconceito dentro da igreja. Não há espaço para preconceito no Evangelho. Não há espaço para injustiça no Evangelho. Não há espaço para omissão no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que se manifesta quando nós levamos a sério e levamos de fato ao pé da letra aquilo que Jesus vai dizer em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esquecemos que é o reino de Deus e a justiça. E a justiça, não do nosso ponto de vista, que por vezes vem travestida de vingança, mas a justiça do reino de Deus, aonde o justo se coloca no lugar do injusto. É essa justiça pela qual nós somos justificados. Foi para isso que Deus nos chamou. Essa faz parte da nossa missão. Pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez. Há uma canção que nós por vezes cantamos em nossas igrejas, em nossos cultos, e ignoramos a história dela. O que nós vemos aqui é a manifestação desse se colocar ao caminho daquele que é mal visto pela sua sociedade, como foi o caso da mulher samaritana, a qual Jesus estabelece então esse diálogo, esta ponte, esse contato. Jesus demonstra para com ela a graça, a preciosa graça de Jesus. E aqui então eu lembro desta canção, Preciosa Graça de Jesus, que um dia me encontrou, da versão americana, né? Amazing Grace, Preciosa Graça de Jesus. E essa canção então ela é muito significativa para nós nesse momento, porque talvez você não saiba, essa canção que nós cantamos, Preciosa Graça de Jesus, ela foi escrita por um inglês chamado John Newton. E se você se colocar a pesquisar a história deste homem, você vai ver que este homem, ele, por muito tempo ao longo da sua vida, foi um traficante de escravos. E que ao longo então da sua vida, em dado momento, ele tem uma experiência com Cristo. E agora aquele homem que era um cooperador dessa prática abominável que mancha a história da humanidade, que é a escravidão, este homem agora, quando regressa para a Inglaterra, ele ouve pregadores como John Wesley, que foi um dos pregadores que era incisivo contra esse tipo de prática, que era a prática da escravidão. E esse homem então, que antes era um escravo, era um traficante de escravos, e que cooperava direta e indiretamente para que aquela prática continuasse, agora ele se coloca num outro papel de combate à escravidão. E ainda há aqueles que digam, e aí é uma hipótese, mas muitos dizem que a melodia dessa canção, Amazing Grace, ou Preciosa Graça, é a melodia de cânticos que os escravos cantavam nos navios negreiros. Você pode pesquisar isso que eu estou falando para você. É essa a mudança que o Evangelho provoca. É aquilo que a Bíblia vai dizer, olha, aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe para ter o suficiente para ajudar aqueles que precisam. Não basta, portanto, dizer que a desigualdade é um pecado, que o racismo é um pecado. É necessário ter uma atitude contra isso. Não basta entender agora que roubar é errado. É isso que o Evangelho está nos apresentando. Não fala, o texto não diz que, olha, aquele que roubava, pare de roubar. Não, ele vai além. Porque ser cheio do Evangelho de Cristo, ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, é ir além. É dar a outra face, é deixar a túnica, é caminhar mais uma milha. Nós somos o povo que foi chamado para ir além. Além das práticas injustas, além do racismo, além do achismo, além das brigas político-partidárias, além das ideologias. Porque nós somos peregrinos em terra estrangeira. Mas enquanto aqui estamos, devemos fazer a diferença. Devemos ser sal e luz. Então, meu convite para você nessa noite, você que nos assiste, é para que você analise a sua vida. Como eu falei, nós, no contexto normal, estaremos celebrando a ceia nessa noite.
E em dado momento na sua carta, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, no momento da celebração da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim eu quero encerrar essa nossa reflexão dessa noite, convidando você a fazer uma autoanálise. Até onde você está disposto a ir pela causa do Evangelho? Como o Evangelho impacta a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor? Que relevância a sua vida tem para a sociedade na qual você está inserido? 12 homens mudaram o mundo. 12 homens marcaram o mundo. Nós somos mais que 12. E podemos e precisamos marcar a história da humanidade. Não com o nosso nome, não para a nossa glória, mas a partir do Evangelho, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela nos desafia. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos perceber, Deus, que a Tua palavra é sempre atual, que não existe de fato nada novo debaixo dos céus e acima da terra, e que a Tua palavra tem a direção que nós precisamos para os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia e no nosso tempo. Senhor, de maneira especial, Pai, eu quero Te pedir, Deus, por todos aqueles, ó Pai, que têm sofrido, que sofrem e que infelizmente ainda haverão de sofrer práticas injustas, tais como a do racismo. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, daqueles que sofrem, que o Senhor cure aqueles que sofrem, mas que o Senhor nos desperte enquanto igreja, para que possamos entender o nosso papel em meio a tudo isso. De igual forma, Deus, eu Te peço misericórdia por aqueles, Deus, que por vezes falam de Ti, por vezes exaltam o Seu nome, mas que têm práticas que diferem daquilo que o Teu Evangelho, que a Tua palavra nos ensina. Senhor, sei com aqueles que estão em meio a essa pandemia, Pai, vivendo uma situação talvez ainda mais grave do que a viviam anteriormente, devido à miséria, à pobreza, à desigualdade. Sei com aqueles que estão enlutados, ó Deus, seja pela questão da Covid que tem assolado o nosso país e todo o mundo, seja pela questão da violência, seja pela questão econômica. Deus, que nós possamos entender o nosso papel, que nós possamos, Deus, ser chacoalhados por Ti, que verdadeiramente nós venhamos a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que as informações que a mídia nos apresenta, que diante dos números de mortos, que os números não sejam para nós tão somente números, mas que nós possamos entender que são vidas, que são famílias, e clamar, Pai. Deus, que Tua igreja ela possa orar mais do que nunca e agir, a Deus, de maneira relevante, de maneira significativa, de maneira bíblica, de acordo com aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Não, Deus, nos permita sermos indiferentes, permanecermos inertes e apáticos, mas que o Senhor venha nos sacudir, que tudo isso que está acontecendo possa mexer com a Tua igreja, e que de tal modo, Deus, que a Tua igreja se levante e que o mundo veja aquilo que eles tanto aguardam, a manifestação dos filhos de Deus, trazendo a mensagem de consolo, a mensagem de confronto, e a mensagem de amor, e a mensagem de justiça, a mensagem de graça, a mensagem de misericórdia, a mensagem de esperança. Muito obrigado, Deus, por tudo. Perdoa os nossos pecados. Guarde a nossa mente e o nosso coração. É o que eu Te peço nessa noite. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.